Olá, eu sou a professora Maria Elizabeth, curadora da revista literária Piché, que homenageia a poeta Luciene Carvalho em seus 25 anos de poesia. Então, um trabalho realizado a partir de um convite do escritor e pesquisador em literatura Eduardo Maon, a quem temos a honra de receber para uma conversa. Então, o Eduardo é casado com a Clarice Maon, pai de trigêmeos maravilhosos, os José Geraldo, João Gabriel e Eduardo Jorge. É isso mesmo, né, Maon? Então, por que eu cito as crianças? Porque eu adoro esse trabalho que você faz com as crianças, eu venho acompanhando, seus filhos são lindos. Então, eu penso que o autor, ele dispensa maiores delongas, haja vista suas inúmeras atividades de incentivo à cultura em Mato Grosso, além da significativa produção no campo da literatura. Então, por esse motivo, eu vou quase direto ao questionamento, né? Ao primeiro questionamento sobre a primeira versão impressa da revista Piché, que é o nosso assunto, pauta, né, das nossas discussões, dos nossos trabalhos hoje. Mas antes, eu vou ler uma poesia de autoria do autor, escrita em 2007, e que compõe o livro Um Certo Cansaço do Mundo. Até porque eu acredito que poucas pessoas conhecem aí a sua produção poética, já que, pelo que eu acompanho nas redes sociais, eles se debruçam mais sobre as suas produções na prosa, né, que são os contos e os romances. E eu gosto muito de algumas poesias que você escreve, então eu selecionei essa para nós iniciarmos a nossa conversa de hoje, até mesmo antes da sua apresentação. E diz assim: o que haverá com os olhos da gente? Eles piscam, lacrimejam, ficam vermelhos de conjuntivite, mas não enxergam. Os olhos do mundo estão ali, bem ali, onde sempre estiveram, rodando na clausura das órbitas da cara, olhando para tudo, olhando para nada. Depois, fecham-se para o sono ou para a morte, tanto faz. Então, com esse poema, Maon, eu peço que você se apresente e diz para nós como foi esse seu início aí pelo mundo da literatura. Se você iniciou pela prosa ou pela poesia? Com você. É uma satisfação estar aqui. Eu tenho 3 filhos, mas também tenho 2 cachorros. Eu não sei, antigamente o cachorro me dava mais trabalho. Agora o filho me dá mais trabalho. Eu torço para eu chegar ao ponto de eu dar trabalho para eles. Eu acho que a Piché que nós produzimos é um sucesso. Nós estamos vivendo um tempo de transição entre o analógico e o digital. Nós dois ainda fomos criados numa cultura analógica. Eu sou uma pessoa ainda profundamente analógica, gosto do prazer táctil, e o prazer táctil, para mim, é tão importante como o prazer visual. Hoje a moçada, provavelmente, talvez nem meus filhos, mas certamente meus netos, certamente terão ancorados ou destacado o sentido visual, em função desse mundo digital. Mas a revista é um sucesso, então eu agradeço muito a sua curadoria. Com relação à minha produção, como é que eu comecei? Deixa eu me lembrar. Eu comecei reunindo crônicas e pequenos contos, e depois, aí sim, eu fui para os contos.
Eu sempre gostei, Beth, não só de ler literatura, mas a gente tinha em casa, na minha casa, uma prática muito tranquila, muito orgânica, era uma coisa muito comum, a gente nunca perguntou sobre isso. Me lembro do meu pai no sábado, acordava mais tarde, meu pai estava sentado no sofá, lendo o Jornal do Brasil, já tinha ido na banca, já comprado, e o Jornal do Brasil, aí ele ria. Isso me impressionava muito. Ele ria. Eu falava, você está rindo de quê? Não, olha, eu estou rindo hoje da crônica do Goulart, ou da crônica do João Baldo Ribeiro, ou da crônica do Milor Fernandes. Tá fantástica. Escuta aqui esse trecho, ou depois você leia e tal. Isso é uma lembrança da minha infância. Um outro livro eu via na mão do meu pai, e assim, isso nunca foi um grande mistério, uma grande distância para mim. Nunca foi. Aí eu fiz direito, porque eu gostava mesmo de ler. E um belo dia eu publiquei um livro de crônicas e aí eu comecei a publicar. Eu achei que a publicação estava fácil, não gostei do meu primeiro livro e falei, não, eu vou ver se eu faço melhor. Aí um livro de contos, aí eu comecei a falar, puxa, eu gostei disso, eu me senti bem. E aí eu comecei a fazer. Então, eu penso que você já meio que respondeu aí uma segunda pergunta que eu tinha articulado, mas eu acredito que vale a pena ainda ouvir um pouco mais sobre isso, né? Eu especialmente trabalho com formação de professores. Nesse momento, nós estamos trabalhando aí com a possibilidade de potencializar algumas leituras com os alunos nas escolas. Então, como você vê essa possibilidade, vamos dizer assim, de trajetória da leitura no ambiente, ou melhor, agora num ambiente que não é mais a sala de aula, né? Mas num ambiente virtual. E como que você construiu essa sua trajetória aí pelo mundo labiríntico, intrigante, envolvente da literatura, né? E eu digo isso porque é o nosso campo de atuação, né? Nós estamos no meio dessa, vamos dizer, desse contexto aí todo diferenciado que está exigindo aí dos professores um novo posicionamento, né? Novas atividades diante de tudo isso aí que nós estamos vivendo. Então, como que você poderia nos falar um pouquinho sobre esse contexto? E o que você acredita que é possível, vamos dizer assim, fazer nesse momento, considerando até mesmo os contextos dos alunos que nós temos na rede pública de ensino? Olha, vamos falar... A resposta é indissociável com relação ao nosso mercado. Então, vamos pensar o seguinte: a tiragem nacional de uma grande editora, estou falando de uma grande editora, a tiragem em prosa, em geral, são de 2 a 3 mil volumes. Essa tiragem, ela continua a ser a mesma já há uns 30 a 40 anos. Ou seja, há 30 ou 40 anos, a população brasileira cresceu em 60% do que era, e a tiragem do livro, em grandes editoras, continua sendo a mesma. Em pequenas editoras, as tiragens de livros chegam até, no máximo, 1.000 exemplares por cada número. Então, você imagine que nós temos 215 milhões de brasileiros, aproximadamente 120 milhões de leitores. Quando você faz uma tiragem de 3 mil, vamos pensar em 3 mil. Quando você faz uma tiragem de 3 mil, é absolutamente insignificante.
E a pessoa pode ser premiada, pode não ser premiada, pode ganhar o Machado de Assis, pode ganhar o Oceanos, o Jabuti. Isso não significa rigorosamente nada para a população brasileira. Nada, nada. Nós vivemos, assim, nós escritores e pesquisadores, etc. e tal, vivemos numa bolha que nós acreditamos, francamente, que a literatura vai mudar o rumo das pessoas. Mas do jeito que está, não muda. Nunca mudou. Mudou a vida de uma pessoa, que vem testemunhar dizendo, mudou a minha vida. Mas nós estamos tratando com 215 milhões de pessoas. Então, a literatura hoje tem um poder muito pouco impactante. Você não vai ver no jornal, você não vai ver numa conversa de padaria, você não vai ver num salão de beleza uma polêmica sobre um livro. Você não vai ver. Se você vê pouquíssima polêmica sobre um filme, as pessoas hoje já não discutem mais, já não polemizam mais. Sobre um livro, imagine a cena. Em Cáceres, você está chegando para comer um cachorro-quente na praça, aí as pessoas brigando, polemizando pelo último lançamento do Milton Ratum. Mentira, você não vai ver isso. Nós estamos num país de não leitores. Bem, aí vem a segunda parte imediata da sua pergunta. Como é que a gente faz isso se a gente não tem um mercado sólido de leitores que vão a um site ou que vão a uma livraria comprar um livro, porque o livro no Brasil, é caro, é barato? Eu sempre achei caro. Eu acho que uma pessoa que ganha R$ 1.100, ela não pode comprar um livro de R$ 60, na minha visão. Então, as pessoas, por exemplo, com as quais eu trabalho, com as quais eu emprego, tal, eu acho que não podem comprar meus livros. Então, eu geralmente entrego para elas, olha, toma para o seu filho, toma para você, tal. Como é que a gente faz chegar na ponta? Como é que a gente forma um mercado de leitores? Desse jeito que está, não dá, é impossível. Então, a gente precisa se convencer, como Brasil, como nação, como povo, de que nós não somos consumidores de livros. Não é porque nós não queiramos ou tenhamos um problema atávico. Não, porque a gente não tem, primeiro, uma cultura disso e depois dinheiro. Não tem dinheiro para isso. Então, a única saída, do meu ponto de vista, sempre foi a educação. Mas ocorre que não se fazem muitas pontes entre a cultura e a educação. A educação tem um péssimo hábito, de didatizar as coisas. Ela não se posiciona diante da arte como um fenômeno autônomo. Não. A educação se posiciona diante da arte como um meio de educação, um meio de aprendizado. Então, acaba com a literatura. Eu vou dar um exemplo. Vamos falar sobre tempos verbais. Aí a pessoa coloca uma poesia do Carlos Drummond de Andrade. A pessoa que tem 15 anos, em vez de curtir a poesia do Drummond, vai odiar a poesia do Drummond, porque aí o professor quer falar da agente da passiva e da voz subordinada, e aí da partícula adversativa. Mas a poesia, que é um mistério, que é um encontro, que é um sentimento, que é uma perplexidade, ela começa a ser um meio para um negócio chatíssimo. Então, nós não temos esse hábito. E aí, respondendo a sua questão, nós precisamos, do meu ponto de vista, de duas coisas. Pegar o que a gente produz na cultura brasileira e migrar para a escola e ensinar o professor a não didatizar esse conteúdo.
a tentar respeitar um certo grau de magia, um certo grau de distanciamento, um cultivo de sentimento na apreciação artística. E a segunda resposta é preparar o professor para não ser apenas um professor, para ser um arte-educador. O que isso significa? Significa que nós estamos num tempo em que a produção ela vai migrar e ela vai fazer isso para outras plataformas. Então, você pode fazer um Kindle poético, com várias frases. Você pode fazer um quebra-cabeça virtual com várias palavras. Você pode dramatizar um determinado conto e filmar com celular. Então, nós precisamos entender que a literatura sozinha não vai a lugar nenhum no Brasil. Nem a Nélida Pinhon, nem o Milton Ratum, nem ninguém vai a lugar nenhum. Nós vivemos numa bolha de intelectuais. Na verdade, essa bolha só estoura, essa bolha só se dissolve quando a gente popularizar isso para a sala de aula. Segundo, nós precisamos repensar, requalificar os professores para não didatizar o material. E terceiro, nós temos que treinar a escola para trabalhar com outras plataformas, para competir com o Facebook, para competir com como é que chama aquele Twitter, porque o Twitter é rápido. Nós temos que competir com o PS, nós temos que competir com a televisão, com a Netflix, nós temos que competir com essas outras alternativas. Hoje, nós não temos nenhuma competição. Nós perdemos com muita tranquilidade. Maon, como surgiu o projeto da revista Piché e como você vem percebendo, né, essa evolução, vamos dizer assim, ao longo desses 2 anos já de efetividade na versão digital aí, que está nas redes sociais, enfim. E como é feita, ou como foram feitas as seleções dos artistas plásticos, dos pesquisadores, dos poetas, enfim, dos colaboradores da revista? Essa é uma pergunta que várias pessoas já me fizeram, então eu acho que nada melhor que o editor para nos falar um pouquinho sobre isso. Na minha pesquisa na Unemate, sobre a geração dos anos 80 e 90 aqui de Mato Grosso, que circulou no Cochipó, em Cuiabá e tal, eu percebi que eles eram muito diferentes entre eles. Na verdade, não havia um grupão, não havia uma geração. Como nunca há. As pessoas vão se aproximando, seja em razão de um bar, pode acontecer, seja em razão de um jornal, seja em razão de uma revista, de um teatro, de uma galeria. Algum fator amarra pessoas muito diferentes. E na época, nessa geração de 80, não havia uma grande publicação. Mas no começo dos anos 90, do século XX, finalzinho do século XX, surgiu a revista Vote. Vote, com uma interjeição. Vote. E vote, o cuiabano acha que é só cuiabano. Mas, na verdade, vote é uma expressão brasileira muito presente no sertão. Se você ler Guimarães Rosa, você vai ter várias vezes a expressão vote do Riobaldo, por exemplo. Mas aquilo me impressionou muito. E eu comecei a estudar a questão dos periódicos. E logo percebi que antes do livro, muito antes do livro,
os autores começam a produzir nas oportunidades que se abrem. Porque para produzir um livro é caro, é difícil. E não havia editoras em Mato Grosso. Então, Mato Grosso não tinha tipografia, tinha gráfica depois, mas não tinha profissional editor. Então, a galera começou a escrever na Vote, que era a mesma... Aí eu comecei a reparar que é a mesma patota de sempre. E aí, aonde a minha pesquisa me levou? Comecei a ver vários periódicos onde sempre as mesmas pessoas apareciam. E foi aí que aconteceu a identidade geracional. Aí eu coloquei o timbre, coloquei o carimbo de geração Cochipó, porque eles circulavam ali no Cochipó, em volta da UFMT. Como eu percebi que os autores começavam ou se amalgamavam numa publicação, o que eu fiz? Eu vou lançar uma revista digital. Vou lançar uma revista digital que tem a expressão do sertão, do interior brasileiro, mas que não caia na esparrela de ser regionalista. Eu vou lançar uma revista que ninguém vai saber o que é, só nós, mas que todo mundo pegue a revista e fale: putz, que lindíssimo trabalho gráfico, que qualidade literária extraordinária. Puxa, essa pessoa vem de Cáceres? Puxa, essa pessoa vem de Cuiabá? Porque como há um imaginário no Brasil que o bom é Rio-São Paulo, nós precisamos competir dando um sabor imagético, um sabor de qualidade de publicação muito acima da média, muito acima da média. Então, o que eu comecei a fazer? Chamar artistas regionais, nacionais e internacionais para ficar todo mundo no pé de igualdade. Ninguém é melhor do que ninguém. Então, nós vamos trazer uma artista russa que mora em Milão e fez a Vogue na Europa inteira. E vamos colocar a Beth, o Eduardo, o Edson, a Clise, o Ivens, a Luciene. Vamos colocar uma pessoa que tem 18 anos, 17, uma pessoa de Santos, uma de São Paulo, uma de Madureira. Vamos colocar essa muvuca toda. E quem vai saber se é bom ou não é o leitor. Quem vai saber se é bom ou não será um crítico. Quer dizer, vamos dar oportunidade para as pessoas, mas não precisa fazer um trabalho visualmente pior, menor. Não, nós temos que fazer um trabalho melhor do que se faz, em geral, nas grandes metrópoles, porque a única maneira de atrair, de seduzir o leitor é apresentando um trabalho esteticamente melhor para prender a atenção dessa galera. E depois, o segundo passo é a qualidade literária. Quer dizer, é um trabalho de sedução, não é? Sim. Então, obviamente, você, enquanto colaborador desse projeto e editor que vem acompanhando aí as lives disponibilizadas nas redes sociais, né? Nós tivemos aí alguns pesquisadores, professores que caminharam aí por alguns aspectos das produções da Luciene Carvalho ao longo da sua trajetória na poesia. Então, eu fiz questão de convidar aí alguns professores que atuam mesmo na educação básica. Eu penso que é um dos caminhos. Nós precisamos mobilizar e legitimar essas vozes que estão aí. Então, o que você teria, vamos dizer assim, para nos dizer a respeito dessa trajetória que você viu aí sendo realizada e o que você tem a nos dizer a respeito da sua apreciação e do que você gostaria aí ainda de acrescentar sobre a produção dessa poeta aí nos seus 25 anos de carreira? Olha, Beth, eu não suporto
suporto a visão cotista das coisas, sabe? Não que eu não ache as cotas importantes. Para mudar o Brasil, do meu ponto de vista, as cotas em educação, sobretudo em educação superior, elas são imprescindíveis. Você não consegue mudar o nosso país a médio prazo sem uma política afirmativa de cota. Mas é um enorme desfavor a apreciação artística e a crítica literária baseada na cota, porque isso vai menosprezar, de alguma maneira, direta ou indiretamente, a produção artística. Então, assim, eu coloquei isso no meu editorial. A Luciene não será vendida, pelo menos nunca, por mim, enquanto pesquisador, como escritora negra de um gueto, de um quilombo, que precisa de voz porque os negros precisam de voz. Não, eu jamais farei isso. Eu vou sublinhar a produção da Luciene, porque ela é excelente escritora. Ponto. Agora, o que é que ela escreve é realmente uma diferença muito marcante, muito interessante da própria geração. E aí vem o fenômeno Luciene Carvalho. Eduardo, está imbricado com a vivência dela? Claro, evidente. Como todos nós estamos. Nós escrevemos aquilo que nós lemos, né? Nós escrevemos aquilo que, de alguma maneira, nós somos. O que acontece, Beth? Quando eu comecei a pesquisar a geração Cochipó, a Luciene é filha da geração Cochipó. É uma geração da época dos 80, ela era do movimento estudantil, super DCE, pau, greve, essa coisa toda. Só que na produção da Luciene havia um lado B, e eu coloco isso no resultado da minha pesquisa. Havia um lado B, diferente. Então tinha duas autoras completamente diferentes dos outros. O que os outros faziam? Eu quero ler a minha terra. Eu quero ler a minha terra, mas com um olhar moderno. É isso que eles fizeram. Eu quero ler a minha terra com um olhar moderno. Então eu vou ler Cuiabá com um olhar super modernizado. Legal. A Lucinda Persona foi a primeira que falou, não, só um pouquinho. Eu quero a poesia, claro, moderna, mas eu quero a poesia existencial. Eu quero a poesia falando da minha tristeza, das minhas angústias, dos meus anseios, dos meus olhares, das minhas decadências, da minha solidão poética. É uma coisa diferente do experimentalismo da moçada que tinha 18 a 22 anos. Bem, a Luciene Carvalho, de outro lado, o que ela fez? Aí vem um negócio muito interessante dela. O que ela fez? Em vez de cantar a cidade com nostalgia, com saudade, com dor, Cuiabá dos velhos tempos, que eu perdi os quintais, etc. e tal. Não. A Luciene tirou o centro de atenção do centro de Cuiabá, de uma elite de Cuiabá, deslocou a atenção dela para a periferia e para a vida que pulsava na periferia de uma cidade brasileira. Então, é a doméstica que pega o ônibus,
é um motorista de ônibus que dá uma cantada na doméstica, é a mulher que coloca bob no cabelo, é o cara que está gordo e não consegue fechar a calça, é o sujeito que vai vender picolé na rua, é o terreiro de Umbanda, é a loja de Umbanda na periferia da cidade, é a trança no cabelo. É uma leitura de uma realidade brasileira que é uma realidade brasileira periférica, uma realidade brasileira que ela existe, mas ela não é narrada, que ela existe, mas ela está por debaixo do até então dito. É uma realidade brasileira sub-Machado de Assis, é uma realidade brasileira Lima Barreto. Para ser regional, é uma realidade brasileira Lobivar Matos. Então, você tem o lado A, Machado, e você tem o lado B, Lima Barreto. Então, a Luciene é o lado B, é o lado da periferia, é o lado da loucura, é o lado da droga, é o lado da mulher, esse é o lado dela. Então, enxergando a geração dela, eu percebi uma poesia profundamente consistente, brasileira, mas profundamente existencial, da Lucinda Persona, e eu percebi uma poesia profundamente ativa, pouco nostálgica, uma poesia interligada com a realidade brasileira, que é da Luciene Carvalho. Então, Eduardo, nós já vamos encaminhando para as considerações finais. Eu já vou me despedindo, novamente agradecendo aí o convite para fazer parte desse trabalho que eu realizei com muito entusiasmo, paixão mesmo, né? Agradeço ainda às professoras e pesquisadoras Olga Maria Castrilon Mendes, a Valnice Vilalva, a Poliana Slim, a Eliane Xeregato, Jocineide Catarina Maciel da Silva, né? Juliane Pereira, Dionila Tavares, pelo envolvimento aí que você viu nas redes sociais, o compromisso, a competência, né, nas conversas que foram desenvolvidas ao longo do projeto. Né, eu espero que nós tenhamos atingido aí as suas expectativas dentro do possível nesse projeto. Né, vou deixar para você fazer as suas considerações aí a respeito ainda de alguns pontos que eu não enfoquei nos questionamentos. Eu desejo aí para você muito sucesso, coragem para continuar incentivando a cultura em Mato Grosso. E aí nós vamos ainda voltar para uma conversa, para conversar a respeito dessa produção, até porque eu tenho muitos professores me questionando a respeito dessa sua intensa atividade cultural em Mato Grosso. Eu penso que eles merecem ouvi-lo mais ainda. E para finalizar aqui a minha participação e deixar você à vontade aí para conversar ainda sobre alguns aspectos e para se despedir, eu vou ler um outro poema do livro Um Certo Cansaço do Mundo. E ele diz assim: amar o que há, o que se apresenta, amar por necessidade, amar por impulso, amar por natureza, amar por náusea, amar por protesto, amar por medo, amar por castigo, amar o que há, amar até o que não se amaria, amar poesia. Então, assim eu me despeço, muitíssimo obrigada, é um prazer enorme estar aqui com você. E espero nos encontrar em breve para um abraço, né? Que é o que nós estamos precisando de contato físico. Hoje eu tenho uma felicidade, porque eu vou receber aqui no escritório a Olga, Cristina, Mário César. Nós vamos fazer uma outra gravação também falando sobre literatura. Eu gostaria de chamar a atenção, Beth,
os nossos espectadores para dois poemas que eu acho importantes da Luciene. O poema Porto e o poema Irineia na Janela. Talvez os poetas são lembrados por poucos trechos, poucos poemas, muito poucos. Eu acho que a Luciene certamente será lembrada por esses dois, com toda certeza. Eu não sei se você sabe, quando a Maria Bethânia chegou da Bahia para o Teatro Opinião, para substituir a Nara Leão. A Nara Leão, uma menina bonitinha de Ipanema, não sei se de Ipanema ou Leblon, mas que tinha uma consciência... Mulher. Deu uma travadinha. Quando aquela mulher... Tá me ouvindo? Deu uma travadinha aí, uns segundinhos, mas agora parece que retornou. Tá bom. Quando aquela mulher chegou da Bahia, com aquele cabelão preso, e naquela roupa de algodão, cantando descalça no palco, com aquele narigão adunco, ela feriu a estética carioca, né? Bossa nova carioca, profundamente elitista carioca. E a galera viu aquela força daquela mulher cantando Carcará, da seca nordestina. E aí os primeiros críticos, até o LP Café Society, diziam que a Maria Bethânia era desafinada. E ela era mesmo, né? E ela dizia, olha, gente, eu não sou perfeita, eu realmente desafino, porque a minha voz, etc. e tal. Eu acho que a Luciene é uma Maria Bethânia que acontece num certo círculo. Ela chega e meio que incomoda. Quando ela entrou na academia, nós articulamos para ela entrar na Academia de Letras, ela foi uma Maria Bethânia na Academia de Letras. Era um pessoal estranho, era uma coisa com a qual essa elite intelectual não tinha lidado ainda. Então, essa força da autenticidade, de fazer aquilo que sabe fazer, desafinando e sendo bom assim, essa é a Luciene Carvalho. Você teve uma felicidade muito grande de enxergar nela um potencial de estudo, um potencial também de ensino. Parabéns para o projeto, parabéns para todos. Se quiserem fazer projetos com a Piché, eu cedo os direitos autorais. Todas as revistas estão em PDF para ser baixadas, todas elas, no site. E se alguém que está nos ouvindo quiser fazer um grande projeto cultural com a revista, não há custo algum, vamos divulgar a literatura produzida em Mato Grosso. Parabéns, Beth.